de absorção. E a gente tem também a expansão por umidade. A gente vai adicionar este veículo à água. Principalmente quem vai fazer transposições. Então, isso é o básico da gestão, tá? Não existe. Salve pessoal, como vai? Aqui Renato Rizzi, canal da Loja Rizzi. Que legal, estamos de volta aí e dessa vez vamos mostrar para vocês como é que a gente faz a preparação correta de um esmalte transparente, o nosso ES621, tanto para imersão quanto para pincel, tá? O que a gente vai explicar hoje nesse vídeo é uma metodologia básica, simples, funcional para aquilo que eu tenho hoje aqui de peças biscoitadas dentro de uma absorção controlada aqui por nós, e desta forma a gente adota uma densidade para fazer esse preparo, e aí a gente vai mostrar para vocês. Para cada caso existe uma regra e as regras são variadas em função hoje aos tipos de absorção que as peças promovem. Então, dependendo da absorção da peça, você vai ter que trabalhar uma densidade ou mais alta ou mais baixa. Então, é um pouco mais complexo do que uma metodologia básica de falar que vamos usar tanto de pó para tanto de água para todos os casos. E não é bem assim. A estrutura reológica de cada componente, de cada produto, absorve ou não mais água ou menos água. Então é um pouco mais complicado para alguns casos a mesma correspondência de água para pó funcionar. E aí vai vir aqueles problemas que todo mundo conhece, as trincas, vocês vão ter os lascamentos, que também pode ser desfavorecido ou favorecido em função da dilatação da argila. O acordo massa-vidrado, que é o que a gente chama de acordo entre a argila e o esmalte, ele tem que estar muito correspondente um ao outro para que esse acordo funcione e que a gente tenha uma boa situação de vitrificação sobre a peça cerâmica. Então, hoje o que a gente vai mostrar aqui é um princípio básico nestas duas funções. Então, fica ligado aqui nesse vídeo, fica até o final, porque a gente vai mostrar todos os resultados que vão sair aí depois da queima dessas amostras que nós estamos preparando hoje. E essas amostras elas vão ser queimadas num forno a 1100 graus, que é uma temperatura boa para a vitrificação deste nosso esmalte, desse ES621. E esse esmalte, o ES621, ele é uma frita cerâmica. Ele é um material que foi elaborado quimicamente através de minerais, onde passou-se por uma fusão em alta temperatura, onde se forma a frita cerâmica. Essa frita ela é geralmente granulada, né? São pedaços de vidro. Ele é moído e comercializado dessa forma. Ele tem por volta de 1,5% a 2% de resíduo em malha 325. Então é um material muito fácil de trabalhar, é um material bem bacana. É uma frita que a gente fala que é compatível com a maioria das argilas e num range de temperatura muito bom, que vai lá dos 980 graus até 1220, 1240 graus. Então é bem interessante a gente trabalhar com as fritas cerâmicas. E existem milhares de fritas, né? Existem fritas brancas, fritas transparentes, fritas mates e uma infinidade de várias outras fritas com características específicas de minerais contidos dentro de cada uma.
Bom, pessoal, então vamos lá. Antes de mais nada, uma coisa que eu gosto muito de fazer antes de qualquer coisa é separar todos os materiais que eu vou precisar trabalhar na minha bancada, para facilitar, né, o meu trabalho, para facilitar aí a agilidade naquilo que eu preciso fazer. Então a gente precisa aí primeiro ter as plaquinhas cerâmicas, ou os copinhos, ou as peças biscoitadas já prontas para que a gente possa fazer os ensaios. A gente precisa de frascos, potes para armazenamento, proveta, seringa, colheres, pincéis, balança com 2 casas decimais, caneta cerâmica para marcação, tinta cerâmica da linha TC para referenciar a cobertura, esmalte em pó, água mineral ou destilada, que é muito importante, um agitador e máscara respiratória, que é a coisa mais importante, principalmente quem vai fazer composições. Então, isso é o básico para a gente dar o início aí no nosso trabalho, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar aqui com a pesagem da parte líquida, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui a minha balancinha de 2 casas decimais. Então, a gente vai separar já a água para começar a fazer o primeiro preparo de esmalte, que será o esmalte para imersão. É o esmalte onde a gente coloca a peça dentro para que a água seja absorvida pela porosidade da peça e que todo o material sólido seja depositado sobre essa superfície, onde a gente vai constituir a nossa camada vítrea. Então vamos lá, vamos preparar a água agora. Vamos pegar esse potinho aqui. Eu vou tarar a minha balança, né? E vamos pesar a água aqui. Na minha primeira composição, a gente está precisando aqui de 304,25 gramas. É exatamente isso, pessoal. A gente trabalha com precisão aqui para ter bons resultados, né? Então, vamos lá. Opa, passou um pouquinho da água. Ah, que pena. Pois é, a seringa é para isso, para que a gente possa remover a água excedente, tá? Ou adicionar para que dê a quantidade certa. Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, não vai fazer muita diferença, até porque como é um esmalte artístico e a gente vai fazer uma aplicação com pincel ou com imersão, por uma porosidade também não é muito bem controlada, não vai ter problema, tá? É sempre bom a gente tentar chegar sempre ao número daquilo que a gente se propôs a fazer, para que as correções, se necessário, sejam mais interessantes no próximo caso, tá bom? Então, maravilha, água pesada a gente já vai colocar aqui do lado e agora a gente vai pesar a parte sólida, que é a parte do esmalte. Então, a gente vai estar usando aqui o meu esmalte ES621, que é uma frita cerâmica. Então, a gente vai pesar 195,75 gramas. E é isso aí, pessoal, pesado aqui a frita. Então, nós temos a água e a frita cerâmica. Inicialmente, são os 2 componentes básicos, tá? Para uma imersão inicial aí na preparação de esmaltes. Claro, tem aditivos, tem suspensores, tem um monte de coisas que a gente vai poder colocar, mas eu acho que isso a gente vai fazer num projeto mais adiante, até para que a gente faça um passo a passo bem bacana, com vários vídeos, desenvolvendo desde o princípio até o avançado. Então, a gente começa com esses 2 elementos inicialmente, e esta é a frita misturada à água só. Então, pessoal, muita gente me fala, mas é muito perigoso, é tóxico. Não, gente, não é tóxico. Imagina, isso aqui é um vidro moído, tá? Como qualquer elemento químico ou mineral, o quartzo, por exemplo, é tão perigoso quanto isso, o feldspato, a calcita, entre outros materiais que existem aí nas composições, são perigosos, porque você vai estar respirando ele, isso aí não é legal para o nosso pulmão. Então é importantíssimo ter a máscara respiratória sempre aí
no seu uso. Uma outra coisa importante, pessoal, que a gente sempre fala sobre esses dois elementos, é que eles não se diluem. Você não dilui a frita à água. Não, ele não é um produto solúvel, ele é um produto insolúvel. Então ele vai se misturar ao meio aquoso que a gente vai ter. A gente vai transferir agora este conteúdo aqui para dentro desse pote com água. Vamos lá, então. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai mexer, tá? Todo esse conteúdo. Vamos mexer bem ele para que ele se misture bem. As duas partes sempre fiquem bem homogêneas e prontas aí para o armazenamento, porque posteriormente a gente vai fazer as esmaltações. Eu gosto de transferir para um becker, até para misturar bem esse material, tá? E para que as partes aqui no fundo não fiquem retidas. Mas como eu falei, a frita cerâmica, por ela ter uma granulometria já controlada, muito fina, ela é bem fácil de trabalhar, tá? Poderia ter agitadores? Sim, poderia, mas eu não vejo a necessidade, neste caso, de utilizar um agitador, tá? Ou um mixer. Eu até tenho ele aqui, esse equipamento, né? Que é o meu mixer. Isso daqui eu gosto quando eu faço mais quantidade, quando eu preciso ter uma homogeneização um pouco mais forte, melhor. Então aí sim eu uso, mas uma quantidade dessa não tem necessidade. Você apenas misturando bem esses dois componentes, você já vai ter o seu esmalte aqui praticamente pronto, tá? Pessoal, eu gosto muito de conferir depois a densidade. A densidade nada mais é do que uma formulinha de densidade, que é igual a massa dividido por volume. Então, o que é esse número? Esse número é o que vai fazer tudo funcionar. A densidade é o tanto de água e o tanto de pó, de material sólido, que é o que realmente vai interessar para nós, que é o que vai fazer a superfície vítrea. Então é muito importante a gente saber qual a densidade que a gente vai trabalhar. E isto está alinhado à absorção da nossa peça e o tipo de aplicação que nós vamos fazer. Então eu escolhi trabalhar com uma densidade de 1,32 gramas por centímetro cúbico, que é uma densidade aí que eu costumo fazer as imersões, eles dão muito bem para a porosidade das minhas peças, então não tem problema nenhum. Existem biscoitos que são feitos numa queima maior e outros em queimas menores, e isso vai influenciar diretamente na absorção da peça. Tá? Essa absorção, então, tem que estar alinhada a essa densidade, porque a gente não quer água só, a gente quer um pouco de material sólido. Eu fiz com essa densidade para a gente fazer um primeiro ensaio e a gente mostrar para vocês, mas pode-se aumentar essa densidade, tá bom? Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui é conferir, para ver se os meus cálculos de uma tabela que eu desenvolvi há algum tempo atrás, ela vai bater próximo àquilo que a gente fez dentro de uma especificação. Tá? Então eu vou pegar a minha proveta, bem seca, ela é uma proveta graduada de 100 ml, então vamos lá ligar a balancinha, vou colocar ela aqui, vamos tarar ela, quer dizer, eu vou deixar minha balança zerada aqui e a gente vai adicionar este material aqui na proveta. Sempre que for fazer isso é importante estar muito bem homogeneizado para que não dê diferença, tá bom, pessoal? Então é isso aí. Então, ó, vou encher até 100 ml aqui, com cuidado. E maravilha, deu aqui 1,31 de densidade, perfeito. Estamos com o material já correto, muito bem misturado e na densidade correta. Então a gente vai fazer o quê? Vamos armazenar esse material, vamos devolver tudo aqui. Muito importante, tá, gente? A gente fechar os nossos recipientes com aquele material que a gente sempre prepara. Por quê? Porque dependendo do calor, do tempo que vai ficar parado, essa água ela vai evaporar. E
ela evaporando, a sua densidade vai aumentar. Então, é muito importante controlar a densidade. Uma outra coisa que eu sempre faço, que eu gosto muito e que também é de praxe, é a gente anotar os testes, porque hoje eu estou fazendo 1 ou 2, mas tem dias que a gente faz 50 testes aqui. Então, a gente vai anotar aqui num adesivinho, colar aqui no nosso frasquinho. Maravilha. Está etiquetado, acondicionado, e vamos reservar isso para que depois a gente possa usá-lo para fazer as nossas esmaltações. É isso aí, pessoal. Vamos lá então agora para o segundo preparo, que é o preparo do material empastado, que é o material que a gente utiliza para aplicação com pincel. Este é um material que entra um outro elemento, um terceiro elemento, além da água, do pó. A gente usa um veículo hidrossolúvel que nada mais é que um retardante de secagem e que promove a aderência deste esmalte à peça. Então, o nosso VR001, ele é muito indicado e um material muito bom para fazer esse tipo de empastamento, ok? Uma dica bem importante para vocês, que eu não mencionei, é com relação à água. Pois é, a água é um fator muito importante que a gente precisa realmente saber que água utilizar. O recomendado é sempre a gente utilizar uma água destilada, tá? Que não exista cloro, que não exista nenhum outro tipo de elemento, tá? De tratamento de água, por exemplo, porque pode ser que interfira em algum tipo de material. Então a gente costuma usar. No caso, eu não tenho aqui a água destilada, mas eu uso a água mineral. A mesma que eu bebo é a mesma que eu utilizo. Porque eu tenho um filtro e esse filtro ele me proporciona uma água segura com um pH, inclusive, muito bom. E eu costumo, sim, sempre fazer o teste de pH para que a gente possa saber que a nossa água está com um pH bom, um pH alto, tá? Pode ser entre 7 a 8, tá? Esse é um pH recomendado. Vamos lá, então. Segundo passo, que é o empastado. Vamos lá pegar o nosso recipiente. Eu vou aqui, então, novamente, eu vou colocar água. Nesta nossa composição, eu tenho sempre aqui em mãos as minhas composições, eu sempre escrevo antes para ir seguindo corretamente, tá? As composições que eu estou fazendo, as pesagens, as misturas, enfim. Água, eu preciso de 243,40 gramas. Então, vamos colocar lá. Agora a gente vai fazer a pesagem do nosso veículo hidrossolúvel, que é o retardante de secagem e que promove a aderência. Então a gente vai pesar 60,85 gramas. Opa, perfeito, já deu certinho, não vai precisar da seringuinha. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, sem problema. Pessoal, eu estou fazendo esta composição baseada em um entendimento que eu tenho aqui na minha prática, tá? Então, talvez não vá servir para um ou para outro, tá? Esse tipo de composição, porque está tudo acionado àquilo que nós falamos, sobre absorção, sobre o tipo de aplicação, enfim, isso é algo que realmente a gente precisa muito entender para que dê certo, para que funcione bem. A gente vai adicionar este veículo à água, tá? Com o auxílio de uma colherinha, a gente vai remover realmente todo o material aqui. Ele é bem viscoso, tá? Ele tem essa característica de uma colinha. Então, o produto é assim mesmo. E a gente vai fazer o quê? A gente vai misturar aqui bem misturadinho, tá? Vamos deixar ele meio que pronto, essa água suja, né?
essa cola. Então, essa é a base do nosso preparo para uso com pincel, para uso dos esmaltes ou tintas com pincel. E, novamente, eu vou falar, pessoal, eu estou me baseando em um produto, que é o S621, pode não, vai mudar para outros tipos de materiais por conta da estrutura reológica que cada um tem. Então, isso é normal, isso é uma coisa que a gente já está bem acostumado e a gente sabe já disso na prática, que as receitas nem sempre são iguais, tá? Para todos os tipos de produto. Mas eu acho que a prática é a melhor solução. A gente vai testando, vamos avaliando e a gente vai vendo o resultado lá. E a gente tem que saber que a cerâmica é desta forma. A cerâmica técnica, ela se inicia dessa forma. A cerâmica avançada, né, onde a gente precisa de precisões absurdas. Então a gente tem esse conhecimento até por conta da experiência. Eu vou transferir um pouquinho para cá, para um pouquinho que sobrou misturar bem. Então é isso, pessoal. Tá pronto aqui a minha parte líquida, tá? Então a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos tampar isso daqui, deixar ele reservado e vamos para a pesagem agora do material sólido, que é o nosso esmalte ES621. E neste caso a gente vai pesar também 195,75 gramas, tá? As duas composições que eu estou fazendo é para 500 gramas. Então o meu cálculo foi para 500 gramas de material. Não são 500 ml, são 500 gramas. Nesta tabela que a gente desenvolveu, aí eu tenho uma situação onde a gente pode fazer por litro, por ml, então a gente consegue, eu quero preparar 1 litro de esmalte, aí a gente segue aquela tabela. E essa tabela aí, pessoal, ela vai estar disponível logo em breve para os membros do nosso canal aqui no YouTube. Logo, logo a gente vai estar com um grupo de membros, então lá vai ser um acesso um pouco mais avançado para pessoas que realmente querem saber mais profundamente sobre os detalhes e lá eu vou disponibilizar essa tabela para quem for membro do canal. Logo vai ter o convite aí para quem quiser acessar aí e virar membro. Material pesado, material já pronto aqui para ser misturado ali na nossa composição líquida, ok? Então vamos fazer a misturinha aqui. Da outra vez eu não fiz, mas o correto é nesta hora a gente também colocar na máscara, ok? Material sólido sobre o material líquido, esta é a forma correta, tá? De se fazer essas misturas. Então, vamos lá misturar bem isso daqui. E, como eu disse, este tipo de material nos proporciona uma facilidade bem grande, tá? Dessa mistura. Fazendo desta forma, vocês vão ter uma boa mistura sem ter que usar um agitador ou um outro tipo de equipamento, tá? Mas se tiver um agitador, tiver uma quantidade maior, sem dúvida, pode usar, sem problema. Quanto melhor for homogeneizado todo o conteúdo, melhor. Este daqui é um pouquinho mais chatinho, porque tem esse veículo hidrossolúvel, que ele é viscoso, então ele fica mais grossinho aqui, tá?
E como eu disse, pessoal, esse está sendo uma formulação que eu estou fazendo aqui para vocês, me baseando em alguns bons resultados que eu tive para a minha situação. Renato, mas eu tenho uma outra absorção de massa, ou minha peça é outro tipo, e eu vou precisar... Não tem problema, gente. Com essa tabelinha, ou aumentando a parte sólida, diminuindo a parte líquida, você sempre vai ter um bom resultado. O importante saber, pessoal, e vai ficar uma dica bem bacana aí para vocês agora, tá? Enquanto eu vou mexendo aqui, eu vou falando com vocês. O retardante de secagem, né, o veículo 001, nosso veículo hidrossolúvel, quanto mais você adicionar dele, mais o pincel vai correr, mais vai ter aderência, porém vai demorar mais a secagem. Mas o que acontece colocar mais ou colocar menos? Não acontece nada, ele é só um meio de transferência, tá? Ele é só um meio de transferência desse conteúdo sólido lá para a peça. Nem a água, nem ele vão influenciar em nada. O que você vai ter é uma camada muito excessiva ou uma camada muito fina. E aí você vai ter problemas. Então, é importante que seja bem feito para a sua condição. Então, você pode brincar com isso sim. Se baseia sempre pelo pó, pela quantidade de pó, e vai brincando, aumentando ou diminuindo a água, aumentando ou diminuindo o veículo, enfim. Mas eu quero que seque rápido, diminui o veículo. Mas eu quero que tenha uma densidade um pouco maior, diminui a água. E assim a gente vai entendendo como é que funciona esta brincadeira, tá? E é mais ou menos assim mesmo. É desta forma que a gente costuma fazer os primeiros testes, né, os primeiros ensaios para um desenvolvimento. A prática, eu acredito que seja a melhor solução para a maioria das pessoas, né, que não tem acesso aí a um equipamento tecnológico que vai existir só num laboratório de uma indústria ou de um laboratório químico. Então, gente, a prática é essa. É a gente ousar, criar, desenvolver e avaliar. E verifica também, sempre fica no fundinho, aqui no meu caso, ó, não ficou nada no fundo, tá bem legal, ele tá misturando muito bem. Se vocês verem uns floquinhos, o que que é? É que o esmalte, né, geralmente quem coloca primeiro o esmalte e depois a água, acontece muito isso. É por isso que a gente coloca primeiro a parte líquida e depois a parte sólida. E a mistura, ela é importante para quê? Para que realmente você consiga soltar todo o material. Tem gente que usa peneirinha para passar. Tudo bem, gente. Na verdade, a peneira, ela é muito usada na indústria quando a gente parte da frita granular, tá? Que é a frita mesmo. Ela é uma pedrinha. Eu vou até pegar uma para mostrar para vocês. É uma frita verde, tá? Não é uma frita transparente, mas a frita é isso. Tá? Então, ela é uma pedrinha. E na indústria, o que a gente faz? A gente compõe tudo isso que nós estamos fazendo dentro de moinho de bolas, e nesses moinhos, a moagem vai quebrar essas partículas, afinando elas e deixando elas do jeito que vocês estão adquirindo aqui em pó, tá? Então, essa é uma facilidade gigantesca para o nosso meio, principalmente com o preparo dessa forma, né? Quando a gente trabalha com matérias-primas, composição de esmaltes a partir de matérias-primas, o feldspato, o quartzo, carbonato de cálcio, carbonato de lítio, carbonato de bário, entre outros, óxido de zinco. O que acontece? Este sim, eu gosto de fazer como? Eu gosto de macerá-los em um almofariz e um pistilo, para que ele possa afinar por todos os elementos de forma homogênea e assim a gente conseguir ter uma boa granulometria. E também aí sim eu gosto de passar numa peneira, mas a peneira não é para reter
algum material sólido, jamais, tem que ser uma peneira malha 80 ou malha 100, que esse conteúdo tem que passar todo, não pode ficar retido, porque esse conteúdo é o que vai fazer a formação da fase vítrea. Então a gente não pode excluí-lo. A gente precisa tirar o aglomerado, é o que forma os grãos, o aglomerado de pó com a água, que fica uma bolinha branca. Lá na peneirinha você consegue separá-lo e dessa forma passar para a peneira. Aqui no meu caso não teve problema. Ele está bem legal, eu estou mexendo aqui, estou transferindo, estou vendo que ele está uma situação muito boa com relação à viscosidade, que é esse poder de escoamento deste produto e que não tem nada a ver com densidade. Tá? Ele está com uma viscosidade, ele está com um corpo maior. Tá? Esmalte aqui então, pessoal, preparado para ser usado por aplicação com pincel. Maravilha? Vamos lá então. É só fechá-lo. E o que a gente vai fazer? Aquela anotaçãozinha na nossa etiquetinha. Maravilha? Já reservei então. Vamos guardá-lo. E agora a gente vai seguir o passo da preparação dos nossos corpos de prova, que são as peças onde a gente vai aplicar esses esmaltes. Então, continua no vídeo, que daqui a pouquinho a gente já vai entrar nisso daí. Antes de tudo, a gente precisa saber a absorção da nossa peça, para que a gente possa compor de forma correta a densidade, para que a gente possa estimar qual densidade trabalhar que seja melhor para aquela condição do seu biscoito. Então, isso a gente faz como? A gente vai pegar uma pecinha, no caso eu peguei um copinho, eu pesei esse copinho, anotei, vou colocar ele imergido numa água por 24 horas e depois a gente vai remover este copinho, secá-lo e vai pesar. E aí a gente faz aquela formulinha básica, né? Que é uma formulinha de absorção, que é o peso final menos o peso inicial, dividido pelo peso inicial vezes 100, tá? Essa formulinha é a formulinha que vai determinar a absorção da sua peça. Eu aqui sempre trabalho com uma absorção na faixa de 15% a 18%, tá? E biscoito, pessoal, é uma coisa muito importante. Não só para que receba bem uma esmaltação, mas que ele possa retirar todo aquele material orgânico proveniente da argila, que forma um problema muito grande, poucos sabem, mas quando a gente biscoita uma peça de forma irregular ou com menos temperatura, vai sempre aquela turfa ou aquele material orgânico ficar no meio da peça, que a gente chama de coração negro. O coração negro ele é super prejudicial aos esmaltes numa posterior queima, principalmente quando a gente queima de baixa a média temperatura. Por exemplo, eu vou fazer meu biscoito a 900 graus, mas não existe um controle de tempo dessa queima, né? Que aí a gente fala, tudo bem, fez um biscoito a 900 graus, mas é uma queima aí de 14, 15 horas, né? Para que realmente esse material orgânico possa sair do meio da peça, do meio da argila, né? E aí sim você vai ter uma sinterização muito boa da sua massa e você vai tirar todo esse material orgânico. Então eu costumo sempre fazer os meus biscoitos a 1100 graus. Nem que eu vá depois trabalhar 1000 graus no esmalte ou 1200 no esmalte, enfim. Mas eu tenho certeza que essa turfa, né, esse coração negro, não vai interferir no resultado da minha peça. Quando o pessoal trabalha com mais temperatura, acima de 1200 graus, existe um tempo de queima e esse tempo de queima ele ajuda a remover. Então, mas às vezes você vai poder perceber alguns fervilhinhos, algumas situações não muito boas para a superfície vítrea. Isso para cada caso é um caso, tá? Para cada tipo de argila é um caso, cada tipo de situação, principalmente essas argilas
que são confeccionadas com bastante material plástico e que fazem com que ela seja boa de manuseio. Existem alguns aditivos que vão impermeabilizar e vão dificultar também a saída desse material orgânico. Então é muito importante saber bem fazer um bom biscoito, para que a gente não tenha problema no esmalte. Isso é clássico, é um problema que eu vejo muita gente ter aí, e que aí vem um monte de conversa de um monte de gente, de um monte de assunto, e não é nada disso. Esse material orgânico que está retido, ele foi para cima do esmalte, para baixo do esmalte, na hora da caloria, e começou a fervilhar. Quando é baixa temperatura, dificilmente você vai ter um bom vidrado. Vai ter fervuras, você vai ter bolhas, não vai ficar bom. Agora, quando é alta temperatura, ainda você pode ter alguma coisa um pouco melhor, tá? Aí o pessoal vai me falar, Renato, mas e quando a gente faz a monoqueima? Monoqueima, gente. Primeiro que, para se entender de monoqueima, você precisa trabalhar a composição de uma massa. Ela tem que ser desenvolvida para a monoqueima, tá? Ela tem que ter resistência mecânica a cru, né? A verde. E aí a gente tem a possibilidade de fazer uma monoqueima. Ali a gente vai ter material orgânico, sim, só que é muito controlado esse material orgânico. Por quê? Porque nós temos uma composição balanceada, a gente tem um entendimento sobre os argilominerais que estão compondo, a gente faz testes de material orgânico de cada argila que vai ser desenvolvida aí para a monoqueima. Então, tem todo um processo, não é simplesmente pegar uma argila qualquer e eu vou fazer monoqueima, eu vou só dizer boa sorte, porque realmente é um pouco complicado, não é tão simples, existem massas específicas para monoqueima, ok? Pode ser que dê certo? Pode ser também que dê certo, pode ser que funcione para a maioria das argilas, ou a minoria, ou uma ou outra, enfim. Eu não gosto de arriscar, até porque esses tipos de argilas comerciais que a gente compra, que seja do fornecedor A, B ou C, aí no mercado, que tem vários, pode ser que ela não tenha uma resistência verde tão boa, e pode ser que essa peça trinque na queima, e aí dançou, porque aí você está com o esmalte, imagina a meleca que vai acontecer no seu forno, se essa peça estourar, trincar dentro do forno. Você não vai perder só as placas refratárias, mas você pode perder as resistências, as paredes do seu forno, e aí é uma brincadeira que vai custar muito mais caro do que ter lembrado de ter feito aquela queima do biscoito antes. Então eu recomendo sim fazer o biscoito na maioria das argilas para que a gente possa ter uma boa evolução, tá? Isto é ciência, faz parte de uma fundamentação tecnológica para argilas, tá? Então é isso que eu falo. E ele espalha muito bem para ele. Vai mexendo, né? Fica bom. Então vamos lá. 1, 2...